Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 11 horas e 24 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural desta terça-feira, dia da coluna Perspectiva Agro, apresentada pela jornalista Lilian Munhoz, que hoje temos o prazer de recebê-la aqui ao vivo nos nossos estúdios, virtualmente, né? Falando conosco direto de São Paulo aí. Seja bem-vinda, Lilian. Bom dia. Muito obrigada pelas boas-vindas, agradeço a todos e um ótimo dia para os ouvintes também. Lilian, e hoje nós temos muitos assuntos interessantes aqui, porque diversos eventos do agro têm sido realizados, né? Como na semana passada, nessa semana tem mais eventos aí a serem realizados e você está participando desses eventos. Quais são os principais assuntos, os temas, o que está sendo discutido nesses eventos do agro? Olha, Mari, foi até interessante que na semana passada eu gravei, né, a coluna de um dos eventos que eu estava, e na semana que vem vou gravar de outro, porque está acontecendo realmente, assim, muito evento. Na semana passada eu participei do Top Farmers, que reuniu aí mais de 1.000 produtores rurais, né, de soja, milho, café, cana, algodão, em Campinas. Foi um evento grande, e a gente está vivenciando, Mari, uma safra muito desafiadora, né, essa que terminou, a gente viveu muitas crises de preço, muitas crises de clima, né? Então, mudanças climáticas, a questão de mercado está sendo muito discutida nesses eventos. E agora a gente está iniciando uma nova safra, né? Mato Grosso, vocês sabem bem disso, como principal estado produtor, estão aí nos preparativos, muitos já fizeram, né, esse início de semeadura também. Então, o evento, ele reuniu grandes produtores rurais para poder discutir justamente isso tudo, né? Falar sobre esses temas, mudanças climáticas, ESG, segurança alimentar, energética, soluções ambientais. A gente está vivenciando lá na Câmara e no Senado, né, a questão da reforma tributária, vai, não vai, como que fica essa regulamentação da reforma tributária e os impactos para o agronegócio. Então, foi falado isso também, né, essa grande preocupação do agro, de tudo isso que vai acontecer também, quais os impactos, e ainda a recuperação judicial. A gente está vivenciando uma crise muito grande de várias empresas pedindo recuperação judicial, e isso afeta aí o setor como um todo. Então, esses destaques aí que a gente teve no Top Farmers na semana passada, viu, Mari? E aí, na semana que vem, tem o Encoff, né, que é o evento de café que vai acontecer em Uberlândia, é um evento muito bonito, e aí vão ser discutidos também aí vários temas de interesse para os cafeicultores, né, os avanços tecnológicos, o cenário econômico, clima, gestão, né, um evento aí que reúne produtores, cooperativas de todo o Brasil, um ambiente aí muito acolhedor, e a gente vai destacar justamente esses principais temas que envolvem, impactam diretamente, né, o agronegócio, que é a economia, que é a política, que é mudanças climáticas, algo que vocês vêm falando também diariamente aqui no Brasil Rural, não é mesmo, Mari? Exatamente, e o Pulga tem constantemente trazido questões acerca do café, né, porque tem existido aí uma questão problemática acerca do café, que até o mercado está afetado, o café robusta, mais caro, inclusive em alguns momentos, que o próprio café arábica, né, então o Conilon também com preço um pouco mais alto, porque essa questão do Vietnã tem afetado muito o mercado do café, um grande exportador é o Vietnã de café, então eu acho que vai ser um evento muito oportuno nesse momento para tratar sobre essas questões também de mercado, né, Lilian? Exatamente, a gente vai falar muito sobre oportunidades de negócios, né, verticalização, exportação e como que está de fato, né, o cenário atualmente em relação a tudo isso que você abordou, né. A cafeicultura, ela é sempre uma cultura muito sensível nesse sentido de mercado, sempre acaba tendo que encarar muitas variáveis, né, então a gente tem aí as questões de clima que impactam fortemente, os produtores, muitos produtores são pequenos, então eles precisam de ajuda, precisam de crédito, né, o seguro rural é muito falho nesse sentido, então tudo isso afeta grandemente, né, o mercado como um todo, e o café é uma cultura tão importante, né, somos os primeiros, né, os principais produtores e exportadores, então a gente tem que valorizar cada vez mais. Por falar em valorizar, Mari, deixa eu só até comentar um ponto, que na semana passada teve aqui em São Paulo o Congresso de Marketing Rural, e foi falado muito sobre isso, né, o quanto que a gente precisa valorizar o nosso agro, e não só entre nós mesmos, né, que a gente faz muito isso, valorizar entre nós mesmos, mas a gente pensar em sair sempre da caixinha para poder criar produtos novos, criar coisas que tragam, né, essa valorização por parte da sociedade. Tem, inclusive, uma série
que é muito conhecida e que fala do café colombiano, né? É uma série romântica que mostra uma história, uma narrativa toda construída numa história de uma mulher que trabalha na cafeicultura, e ela e o dono da fazenda começam a ter um caso e tal, e dentro disso eles mostram o quanto que a cultura do café na Colômbia é apaixonante, é bonita, e aí você começa a ter aquela visão, né, muito interessante. Então, o quanto que a gente tem, de fato, que pensar em criar, né, nós que trabalhamos com comunicação, criar essas novidades, essas narrativas e histórias mesmo, que envolvam pessoas, que envolvam o agro, para que a gente consiga valorizar cada vez mais a nossa cultura, né, e tantas outras. É uma questão importante, né, e que a BMRA ela tem encabeçado com essa questão da marca agro do Brasil, né? O Brasil ele é conhecido como o país do futebol, né, o país do carnaval, e por que não ser conhecido, né, de uma maneira que venha se orgulhar como o país do agronegócio, né? Nós somos uma potência, né, Lilian? Um grande produtor rural brasileiro, um exportador de commodities, temos entrado agora numa agroindustrialização, então o Brasil ele tem um potencial muito grande que precisa ser motivo de orgulho também para o brasileiro, né? Exato, e sabe que eu medi um painel no Congresso da BMRA na semana passada, que a gente falou um pouco sobre isso, era o tema o poder da economia verde para as marcas, né? E a gente fala muito hoje sobre SG, sustentabilidade, né, ações que a gente tem que fazer envolvendo o meio ambiente, o agronegócio. Mas um dos pontos que um dos convidados, o Marcelo Brito, trouxe lá, é que enquanto a gente tiver uma imagem de país que deixe a desejar, né, em diversas formas, não estou dizendo só questão de política, mas ano a ano, né, independentemente de governo, a gente tem muitas coisas a serem acertadas, a gente vai ter essa dificuldade de você conseguir destacar melhor, né, o agronegócio, a marca agro lá fora, e aí quando chega para muitas pessoas, peraí, mas é do Brasil? Ah, não, o Brasil tem isso, tem aquilo, problema, tal. Então, assim, olha o quanto que a gente tem de desafio, porque por mais que a gente faça tudo de forma correta dentro das propriedades, né, tirando aí, claro, o que a gente sabe que tem também de ilegalidade, mas o tanto que o setor faz corretamente, a gente tem também esse grande desafio de enfrentar lá fora, né, a imagem que o nosso país passa, então é um grande desafio que a gente tem aí para as futuras gerações também. Perfeito, Lilian. E é importante a gente ressaltar isso, né? O poder da comunicação, né? É o que nós temos feito aqui e vamos continuar fazendo, né? Bem comunicar o agro, como você falou, né? Nós não estamos aqui passando pano para questões ilegais, sabemos que existem e precisam ser combatidas, mas a grande maioria dos produtores rurais, eles acabam trabalhando dentro da legalidade, né? Respeitando o Código Florestal Brasileiro, que é um dos mais rigorosos e rígidos do mundo. Então, isso precisa ser reforçado, e isso precisa também ser propagado para que a gente possa ter essa marca, né, sendo consolidada, né, com uma representatividade de sustentabilidade também, e não apenas de grande produção, né, Lilian? Exatamente, né? Cada vez mais assim seja. A gente tem aí muitos projetos, né? E parcerias também público-privadas, e para mostrar de fato cada vez mais isso, né? E mostrar também o potencial que a gente tem em produzir alimentos, mas também sustentabilidade, produzindo, preservando, e participar de mesas de discussões internacionais, para a gente, de fato, poder mostrar. E algo que sempre todo mundo fala é a gente ter dados, métricas, né? A gente poder comprovar através de dados e fatos o que a gente vem fazendo também aqui no Brasil. Então, acho que é um caminho, a gente está conseguindo evoluir para isso aí nos últimos anos. Excelente, Lilian. Muito obrigada pelas informações, por esse bate-papo, né? É sempre uma satisfação tê-la presencialmente aqui ao vivo conosco. Então fica aqui o nosso agradecimento. Desejo a você um ótimo dia. Um forte abraço, Lilian, e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um ótimo dia para vocês também, uma excelente semana. E na semana que vem eu falo com vocês direto do Encoffee, então, em Uberlândia, o grande evento de café que vai acontecer lá. Um abração. Brasil, exemplo para o mundo em sustentabilidade. Jornal Brasil Rural.